A sua primeira hora do dia nunca mais será a mesma. Ela será a sua fonte de riqueza e abundância para a sua vida. E nós vamos te mostrar como fazer isso passo a passo. Este é um dos segredos mais valiosos que uma mente pode aprender, porque é nesse período, nas primeiras horas da manhã, que o universo escuta com mais atenção o que você decide ser. Napoleon Hill dizia que o pensamento tem o poder de transformar energia em matéria e que o modo como iniciamos o dia é o ponto em que a mente consciente começa a comandar o subconsciente. O despertar é o instante em que a semente do sucesso é plantada. É quando você ainda está entre o mundo dos sonhos e o mundo real, e tudo o que você pensa, sente e declara nesse momento começa a moldar o seu destino. Poucos percebem isso, mas o que você pensa nos primeiros minutos após acordar determina a vibração que carregará durante todo o dia. Se você desperta com pressa, com medo ou dúvida, o seu campo energético se contrai e você atrai situações que vibram na mesma frequência. Mas quando desperta com propósito, com gratidão e com fé, você amplia o seu campo de possibilidades. A prosperidade não começa no trabalho, nem na ação, mas no estado mental com o qual você inicia o seu dia. Napoleon Hill ensinava que o sucesso nasce de um estado de consciência. Ele afirmava que todo grande realizador aprendeu a controlar a própria mente logo ao acordar, direcionando-a para o bem, para o otimismo e para a criação deliberada. E é exatamente isso que faremos juntos a partir de hoje. Transformar o seu início de dia em um laboratório espiritual de criação e poder. Pense nisso. O amanhecer é o palco da manifestação. Enquanto a maioria das pessoas desperta e imediatamente se conecta à correria, você estará treinando sua mente para assumir o comando. Essa primeira hora será o momento em que você decide qual frequência deseja emitir. É quando você envia ao universo a mensagem do que realmente quer experimentar. Imagine que todas as manhãs a vida lhe dá uma página em branco. O que você escreve nela depende apenas da sua intenção. Quando você acorda e escolhe pensamentos de gratidão, alegria e abundância, está dizendo ao universo, eu estou pronto para receber. E o universo responde, porque ele é um espelho que reflete aquilo que você sente. Bob Proctor dizia que a mente é como um jardim e que cada pensamento é uma semente. Se você planta semente de escassez, colherá limitações. Se planta semente de prosperidade, colherá abundância. Por isso, o que você pensa logo cedo é sagrado. A partir de agora, ao despertar, você vai perceber que cada pensamento tem um poder criador. E o mais importante, vai compreender que controlar a sua mente é o primeiro ato de riqueza do dia. Quando você decide começar o dia com clareza e propósito, o resto das horas se reorganiza em harmonia com esse primeiro impulso. Feche os olhos por um instante e imagine o amanhã. Você desperta, o sol ainda está nascendo e você sabe que é o criador da sua realidade. Você inspira profundamente, sente o ar da manhã e diz para si mesmo que está pronto para um novo ciclo de conquistas. É nessa hora que o poder interior desperta. É nessa hora que a mente se alinha com o divino e a abundância começa a fluir. Napoleon Hill dizia que tudo o que a mente humana é capaz de conceber e acreditar, ela é capaz de realizar. E essa crença nasce todos os dias no primeiro pensamento que você escolhe ter. Por isso, enquanto você ouve este vídeo, lembre-se, a primeira hora do dia é o alicerce invisível da prosperidade. É a energia que define o que você vai atrair, o que vai criar e o que vai experimentar. A partir de hoje, você não vai apenas acordar, você vai se elevar. Para ancorar essa nova vibração, escreva nos comentários a frase, eu começo em poder. Essa é a sua afirmação de início. Uma simples frase, mas cheia de energia criadora. Porque quando você declara isso, está dizendo ao universo, eu assumo o comando da minha mente. E é exatamente esse o primeiro passo para transformar as manhãs em um campo de prosperidade.
Agora que você compreendeu o poder da primeira hora do dia, é hora de aprofundar essa consciência. Napoleon Hill dizia que cada pensamento é uma força invisível e que o controle dessa força é o segredo que separa os que apenas desejam dos que realmente realizam. Ele ensinava que quando a mente desperta, o subconsciente está mais receptivo às impressões, como se fosse um solo fértil esperando a semente certa. E é exatamente nesse instante que você deve plantar ideias de prosperidade, fé e propósito. A maioria das pessoas desperta e se entrega automaticamente às preocupações, abrindo espaço para pensamentos que drenam energia. Elas olham para o celular, pensam em dívidas, problemas e tarefas. Nesse momento, sem perceber, estão entregando o controle da própria vibração ao mundo externo. Mas quem desperta com consciência faz o oposto. Antes de qualquer coisa, decide o tipo de energia que deseja carregar. Isso muda tudo. Napoleon Hill ensinava que o sucesso é uma decisão interna antes de ser uma conquista externa. Ele dizia que cada dia é uma nova oportunidade de construir o destino e que as primeiras horas da manhã são o campo onde essa construção começa. Quando você desperta e afirma mentalmente que o dia será produtivo, abundante e equilibrado, você aciona uma lei espiritual que reorganiza tudo ao seu redor para confirmar essa crença. É por isso que a prosperidade não é resultado de sorte, mas de sintonia. Quando você pensa em escassez, sua mente cria obstáculos invisíveis. Quando pensa em abundância, sua mente abre caminhos. O universo é neutro. Ele apenas responde à frequência que você emite. E essa frequência nasce, sobretudo, nas primeiras palavras e pensamentos da manhã. Pense nisso. Cada manhã é como um novo nascimento. Você acorda e o mundo ainda está silencioso. E nesse silêncio, o subconsciente escuta cada palavra com atenção total. É nesse momento que você deve alimentar a mente com o que deseja viver, e não com o que teme enfrentar. Dizer, eu começo em poder, eu mereço prosperar, ou tudo o que eu toco floresce, não é apenas uma frase positiva, é um comando vibracional. Napoleon Hill dizia que o homem que domina seus pensamentos, domina seu destino. E essa verdade simples se manifesta de maneira mais intensa nas primeiras horas do dia, quando o ruído mental ainda não tomou conta. É o momento de maior conexão entre o seu propósito e o campo de possibilidades do universo. Cada sentimento de gratidão, cada imagem mental de vitória, cada palavra de fé emitida nesse instante tem o poder de moldar realidades. Bob Proctor ensinava que o pensamento é energia em movimento e que, ao acordar, estamos mais próximos da essência criadora. Ele dizia que, se quisermos transformar a vida, devemos começar controlando o início do nosso dia. Isso porque é no despertar que a mente subconsciente ainda não vestiu as máscaras da rotina e está pronta para receber novos padrões de pensamento. Por isso, comece o dia com um momento de silêncio. Respire, sinta a presença da vida. Traga à mente uma imagem de abundância. Imagine-se sendo guiado com facilidade, atraindo oportunidades, encontrando soluções. Faça isso com calma, sem pressa. Nesse instante, você está moldando o seu destino em silêncio. Você está treinando o seu campo vibracional para operar em harmonia com o sucesso. Napoleon Hill dizia que nada pode resistir a uma mente disciplinada. E a disciplina começa nas pequenas decisões. Acordar e escolher pensamentos positivos, criar uma atmosfera de confiança e dirigir a atenção para o que você quer manifestar. Se fizer isso todos os dias, o universo começará a reorganizar circunstâncias, encontros e caminhos para alinhar-se à sua nova vibração. A primeira hora do dia é a sua oficina invisível. É onde você constrói os alicerces de tudo o que virá. E quanto mais você cuida desse momento, mais percebe que a vida responde. As pessoas certas aparecem, as ideias certas fluem e as oportunidades se multiplicam. Isso não é coincidência, é lei.
A lei da mente, a lei da vibração e a lei da ação coerente. Por isso, escolha começar o dia com intenção. Levante-se com propósito, mesmo que os resultados ainda não sejam visíveis. Cada pensamento de fé é uma semente. Cada palavra de coragem é um tijolo na construção da sua nova realidade. O segredo está em não se deixar dominar pelo automático, mas conduzir sua consciência para o alto. Porque quem domina as primeiras horas do dia, domina o restante dele. Agora entramos na parte prática da imersão. Este é o momento em que o conhecimento se transforma em experiência e a teoria em poder pessoal. Napoleon Hill dizia que o pensamento, quando acompanhado de ação e emoção, cria a ponte entre o invisível e o visível. É na prática diária que a mente se treina, se disciplina e começa a operar como um ímã de oportunidades. A primeira hora do seu dia precisa ser um ritual de criação consciente. Não é um momento comum, é o instante em que você decide qual será o tom vibracional das horas seguintes. É quando o universo observa a direção do seu primeiro pensamento e começa a alinhar os eventos de acordo com a sua frequência. Quando você desperta e escolhe a calma, a gratidão e o propósito, você já está moldando o seu destino antes mesmo de sair da cama. Napoleon Hill ensinava que o sucesso começa quando o homem decide governar a própria mente. E governar a mente logo ao acordar é a forma mais direta de se aproximar da fonte criadora. O que você pensa, sente e afirma nos primeiros minutos do dia é o mapa invisível do seu futuro. Por isso, ao despertar, siga este processo simples, mas poderoso. Primeiro, não toque em nada externo. Nenhum celular, nenhuma conversa, nenhuma notícia. Antes de permitir que o mundo entre, permita que o seu espírito fale. Respire fundo em silêncio. Sinta o ar entrando, a vida fluindo e mentalmente diga: eu estou presente. Esse é o momento em que você se reconecta com a energia que cria tudo. Segundo, declare o seu comando. Diga para si mesmo, em voz suave mas firme: hoje é o meu dia de poder. Napoleon Hill dizia que a emoção é o combustível do pensamento e que a fé transforma palavras em realidades. Então sinta essa declaração. Deixe que ela desperte uma confiança silenciosa dentro de você. Terceiro, visualize. Feche os olhos e imagine o seu dia fluindo em harmonia. Veja-se realizando suas tarefas com facilidade, atraindo boas notícias, encontrando pessoas certas. Imagine uma luz dourada te envolvendo e abrindo os caminhos. Essa imagem é a linguagem que o subconsciente compreende. Quarto, agradeça. Agradeça por estar vivo, por ter um novo dia, por tudo o que já conquistou e por tudo o que ainda virá. Napoleon Hill dizia que a gratidão é a certeza silenciosa de que o bem já está em movimento. Quando você agradece, o universo entende que já há abundância e continua enviando mais. Quinto, escolha um foco. Determine qual será o seu propósito do dia. Pode ser: hoje eu ajo com confiança, hoje eu produzo em excelência, ou hoje eu prospero em tudo o que faço. Isso cria direção mental e vibracional. A mente precisa de um foco. E quando você dá a ela um comando claro, tudo se organiza. Esses passos simples alinham pensamento, emoção e ação. E é isso que cria resultados reais. Bob Proctor dizia que a disciplina mental começa no pequeno e se torna poder quando é constante. Ao repetir esse ritual todas as manhãs, você está reprogramando o seu subconsciente para vibrar em abundância. Muitos tentam mudar a vida pela força da ação, mas Napoleon Hill mostrava que a ação sem direção mental é apenas movimento. O verdadeiro poder vem da mente disciplinada. Quando você desperta e assume o controle dos primeiros pensamentos, você está guiando toda a energia do seu dia. E lembre-se, isso não é apenas uma técnica, é um estilo de vida. As pessoas mais prósperas que você conhece têm rituais matinais de poder, momentos em que fortalecem o espírito antes de enfrentar o mundo. Essa é a diferença entre reagir e criar.
Quem desperta no automático, vive os efeitos. Quem desperta com propósito, vive as causas. Se este conteúdo está te ajudando a despertar essa consciência, inscreva-se agora no canal. Aqui você encontra muito mais do que motivação, encontra direção. A cada novo vídeo, mergulhamos mais fundo nos princípios de Napoleon Hill e nas práticas que moldam mentes para o sucesso, a fé e a abundância. Ao se inscrever, você se une a uma comunidade de criadores conscientes, pessoas que decidiram não apenas viver, mas prosperar com propósito. Quando terminar esta prática amanhã pela manhã, observe o que sente. Verá mais clareza, mais paz e uma sensação de domínio interior. Isso é o início da verdadeira prosperidade. O momento em que você percebe que o poder não vem de fora, mas de dentro. A primeira hora do seu dia é o espelho do seu destino. Se você começa em poder, termina em vitória. Se começa em fé, termina em conquista. E se começa com consciência, termina com abundância. Agora que você já compreende e pratica o poder da primeira hora do dia, é hora de consolidar esse ritual até que ele se torne um hábito natural e inabalável. Napoleon Hill dizia que a repetição é o segredo da mente treinada. Tudo o que você faz repetidas vezes cria uma trilha mental. E essa trilha define o rumo da sua vida. Quando a repetição se une à fé e ao propósito, ela deixa de ser apenas um costume e se transforma em poder criador. O que você está construindo não é apenas uma rotina, é uma nova identidade mental. Cada manhã em que você desperta com consciência, você reafirma a crença de que é o criador do seu destino. E essa crença, quando repetida, se torna a base de uma mente próspera. Napoleon Hill ensinava que o subconsciente é como um solo. O que você planta, ele aceita. O que você cultiva, ele multiplica. Por isso, repetir o ritual da manhã é o mesmo que fortalecer as raízes da prosperidade. Comece observando como você se sente ao longo do dia. A energia da primeira hora é o combustível que move suas decisões, sua produtividade e até suas emoções. Quando você começa o dia com gratidão e foco, nota que as coisas fluem melhor, as respostas chegam mais rápido e as situações se resolvem com mais facilidade. Isso é o reflexo da mente em harmonia, mas é importante compreender. O hábito não se constrói apenas quando tudo está bem. Ele se fortalece quando você o mantém mesmo nos dias desafiadores. Napoleon Hill dizia que a constância é o teste da fé. É fácil meditar, afirmar e visualizar quando tudo está funcionando. O verdadeiro crescimento acontece quando você mantém sua disciplina, mesmo quando o externo parece não colaborar. É nesse momento que o universo reconhece a sua firmeza e responde com novas portas se abrindo. Para consolidar esse hábito, escolha um horário fixo para despertar e praticar. Faça disso um compromisso sagrado. Ao repetir o mesmo comportamento todos os dias, sua mente começa a associar aquele horário à criação consciente. Ela passa a esperar aquele momento e se prepara internamente para ele. Isso transforma o ritual em algo natural, automático e prazeroso. Napoleon Hill dizia que a mente se alimenta daquilo que recebe com mais frequência. Então alimente-a com fé, gratidão e propósito. Ao acordar, evite o contato imediato com distrações. Prefira colocar uma música suave, manter o ambiente limpo e deixar à vista uma frase de poder, algo que o lembre da sua essência criadora. Pode ser, eu começo em poder, sou guiado pela abundância, ou hoje o bem me encontra. Essas palavras funcionam como âncoras vibracionais que mantêm sua energia estável durante o dia. Substitua pensamentos negativos por afirmações conscientes. Sempre que uma preocupação surgir, responda mentalmente com uma verdade superior. Se o medo disser não vai dar certo, diga em voz baixa, tudo coopera a meu favor. Se a dúvida surgir, diga, a fé é a minha força. Isso é reprogramar a mente. É treinar o cérebro para se alinhar ao propósito em vez de reagir ao problema.
Bob Proctor dizia que o hábito é a ponte entre o desejo e o resultado. Sem hábito, o conhecimento se perde. Com hábito, o impossível se torna natural. Por isso, mantenha sua prática mesmo que por poucos minutos, todos os dias. O importante é não quebrar o elo da constância. Com o tempo, o seu corpo e a sua mente entrarão em harmonia e você perceberá que já desperta em estado de poder, mesmo antes de pensar. Crie também uma rotina matinal inspiradora. Beba um copo d'água em silêncio, ouça uma música suave, leia um pensamento de Napoleon Hill ou um trecho inspirador que eleva a vibração. Evite qualquer conteúdo que traga medo, pressa ou ansiedade. Amanhã é o seu templo e dentro dele tudo deve vibrar prosperidade. Quando esse hábito estiver firme, você perceberá uma mudança sutil, mas profunda. As suas decisões serão mais claras. As oportunidades parecerão surgir no momento certo e o tempo começará a trabalhar a seu favor. Isso acontece porque sua energia está alinhada à intenção. O universo responde à constância com estabilidade. E lembre-se, não é sobre controlar o mundo, é sobre controlar a si mesmo. Quem governa a própria mente governa a própria realidade. Napoleon Hill dizia que a mente disciplinada é a força mais poderosa do universo, porque ela cria, sustenta e transforma tudo o que toca. Por isso, continue praticando, continue despertando com propósito, continue repetindo suas afirmações até que se tornem sua verdade. Essa repetição silenciosa é o que cria a diferença entre viver por acaso e viver por escolha. Se este conteúdo está fazendo sentido, compartilhe com alguém que precisa começar o dia com mais propósito. Levar essa mensagem a outra pessoa é também uma forma de consolidar o hábito dentro de você. Porque cada vez que você ensina, a sua fé se fortalece. Persistir, repetir e acreditar, essas são as chaves do domínio mental. Quando você desperta com consciência, pratica com disciplina e mantém com constância, a prosperidade deixa de ser uma ideia e se torna um estado permanente de ser. Tudo o que você ouviu até aqui converge para uma verdade simples e poderosa. O modo como você começa o dia define o que o universo trará até você. Napoleon Hill dizia que o pensamento é o ponto de partida de toda riqueza, e a primeira hora da manhã é o instante em que essa força se torna viva. Quando você desperta com fé, com propósito e com gratidão, a vida responde. A prosperidade deixa de ser um desejo e passa a ser um estado natural de ser. Que este ritual se torne parte da sua essência. Que cada amanhecer seja um lembrete do poder que você carrega. Se este conteúdo tocou você, inscreva-se, curta e compartilhe com quem precisa despertar para uma nova realidade. E lembre-se, a frase que ancora essa jornada é a mesma que abrirá cada novo dia. Eu começo em poder.